Vou começar agradecendo aí a presença do pessoal, tá todo mundo chegando. O pessoal está acompanhando aí as lives semanais do iRancho. A gente está se esforçando para fazer um conteúdo de qualidade aqui e tenho certeza que vocês vão gostar bastante do que a gente vai conversar hoje. Eu vou me apresentar, é a primeira vez que eu estou aparecendo aqui também. Meu nome é Débora Bonfim, eu sou médica veterinária e faço parte da equipe comercial do iRancho. Então a gente fica aí mais nos bastidores. E hoje nós vamos falar de um tema que às vezes alguns pecuaristas ficam um pouquinho assustados, outros torcem um pouquinho o nariz, mas é algo super pertinente, muito importante, que faz muita diferença dentro da fazenda. E aí, para essa conversa, a gente convidou a Adriane Zarte, ela é médica veterinária também, e tem mestrado pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, é graduada pela mesma universidade, né? E aí hoje a gente vai bater um papo sobre bem-estar animal, boas práticas de manejo, o trabalho da Adriane, que é um trabalho super bacana, eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. E seja muito bem-vinda, Adriane. Estou muito feliz aqui de ter essa conversa com você. Não, o prazer é todo meu. Vai ser ótimo. Deixa eu só fechar uma porta aqui. Peraí, só um pouquinho que o barulho tá me atrapalhando. Tá bom, vai lá. Pronto. Acho que agora vai ficar melhor. Não, tá certo. Então Mas seja muito obrigada bem-vinda. pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui batendo esse papo com toda a galera aí que faz parte das redes sociais do iRancho. Não, então tá bom. Adriane, explica um pouquinho, conta um pouquinho pra gente aí de você, dá uma palhinha pro pessoal de casa do que a gente vai conversar hoje. Tá bom, então. Débora, então, eu sou, como tu já disse, sou veterinária, e eu trabalho desde 2015 com manejo e bem-estar animal e com sanidade também. Uhum, Antes, quando eu me formei, em 2009, eu trabalhei com reprodução até 2014, 2015, por aí. Em 2015 eu comecei, devido às dificuldades que a gente vivia no campo mesmo, na parte de manejo de gado, aí mais relacionado com a reprodução, que era o que eu vivia, uhum, e comecei a querer aprender um pouco sobre manejo para entender como eu poderia ajudar a resolver os problemas que eu vivia no dia a dia das fazendas e que eu não conseguia ajudar. E aí eu conhecia, estudando sobre o manejo de gado, eu conhecia a técnica nada nas mãos, através aí do meu mentor, do meu professor, o Dr. Paulo Loureiro. E a hora que eu uhum, vi ele trabalhando com gado a primeira vez, eu fiquei doida. Eu falei, não, é assim que eu quero aprender, é assim que eu quero trabalhar. E aí foi um caminho sem volta. Eu comecei a, uhum. a trabalhar com a técnica e não parei mais. Aí foi uma coisa foi levando a outra. Com isso eu comecei a trabalhar em confinamentos e aí comecei a me especializar também na parte de sanidade. E aí não parou mais. E aí estamos aí. Inclusive, eu acabei de chegar de um confinamento aqui. Ainda não deu tempo nem de tomar banho. Não, mas tá ótimo. Estando aqui com a gente, tá bom. Bom, vamos lá. Hoje o tema da live, né, é Cuide bem do boi e ele cuidará de você. O tema já é autoexplicativo, a gente sabe que isso acontece, mas o que às vezes o pessoal acaba esquecendo é que quando você fornece um alimento de melhor qualidade, os animais vão te responder aí com uma produtividade maior. Da mesma forma acontece com água, com melhores condições ambientais. E então, com o manejo não seria diferente. Quando você maneja melhor esses animais, você tem aí um relacionamento melhor com esses animais, as suas respostas vão ser melhores. E aí, pensando nisso, Adriane, eu queria que você conversasse um pouquinho, falasse um pouco sobre o bem-estar animal, boas práticas de manejo no geral, o que acontece aí, o que você vê com a sua experiência. Beleza. Eu acho que, né, quando a gente fala, né, bem-estar animal, é importante a gente contextualizar bem aí o que é o bem-estar animal. E algumas Uhum, pessoas complicam bastante, né? E eu acho que é bem simples. Como você disse, é cuidar bem do boi, né? É cuidar bem dos animais e com isso envolve ter uma alimentação adequada, ter uma saúde adequada para esses animais também, e ter um ambiente legal, né? Um ambiente que ele possa expressar aí o seu comportamento natural também. uhum, E deixar esse animal também livre, né, de estresse, livre de angústia, e aí entra muito o papel do manejo. Então, assim, o que eu vejo no geral?
fazendas mais extensivas, né, fazendas a pasto, digamos assim, é, as pessoas, as fazendas capricham muito, acredito que dão uma condição muito boa de ambiente para os animais, um tratamento, uma alimentação muito difícil. Hoje em dia você ir em fazendas que os animais passam fome, realmente, é muito, muito difícil. Então, eu acho que a gente, no geral, cuida muito bem dessa parte da alimentação e do ambiente em fazendas mais extensivas. E muitas vezes onde a gente peca é na interação, né? Realmente, quando esses animais têm que interagir com o ser humano, normalmente são momentos de bastante estresse e angústia para eles. E isso envolve desde a chegada desse animal ou no nascimento, né, no caso de uma fazenda de cria, até todos os manejos, né, pensando em fazendas de cria e de vacas, os manejos às vezes são bem frequentes, né, no caso das IATFs e sob grande Uhum. estresse. Isso acaba, né, com certeza afetando bastante a qualidade de vida desses animais e com isso os resultados aí, a produtividade dele. E em fazendas mais extensivas, de engorda intensiva, né, que a gente chama mais Uhum. popularmente dos confinamentos, eu acredito que a grande maioria, especialmente aqui no Brasil, ainda pega muito na questão de ambiente, né? Então, em oferecer um ambiente favorável. Acho que os animais é um ambiente fantástico em termos de alimentação e cuidados, é onde o animal é melhor cuidado e tem uma alimentação super adequada, mas muitas vezes se peca bastante na questão de ambiente. E, né, realmente no manejo também. Embora normalmente os confinamentos se preocupam, têm se preocupado bastante com essa questão do estresse nos manejos dentro do curral e tudo mais. E eu acho que o manejo ele pode ser também uma ferramenta dentro de uma fazenda para ajudar a melhorar os resultados, seja eles produtivos, seja eles reprodutivos. Muitas vezes as pessoas estão muito acostumadas a investir dinheiro num produto, né, numa vacina, numa ração, enfim, em algo que vai te trazer um melhor resultado reprodutivo ou uma performance melhor. Mas também é Uhum. possível a gente investir o tempo, né, o nosso tempo em interações positivas com esses animais, que vai refletir também num melhor resultado reprodutivo ou num melhor resultado de ganho de peso, né, de performance ou mesmo de sanidade. Sim, com certeza. E é importante, né, lembrar que o manejo ele não começa e nem termina no curral. Então a gente escuta bastante isso, que um bom manejo feito adequadamente não é só no curral que a gente vai trabalhar. Começa desde o início da vida do animal mesmo e vai até o final, até o frigorífico, né, com certeza. Eu acho que é o todo dia. E eu sempre falo, né, que a gente precisa, né, treinar mais os nossos animais, né? O bovino, ele tem que ser treinado também. Às vezes o povo acha que eu sou meio doida quando eu falo que tem que treinar o gado. Mas, por exemplo, numa fazenda de cria, isso é extremamente óbvio, né? Porque a vaca fica 10 anos na fazenda, nesses 10 anos ela vem no curral, a gente perde as contas, né? Num ano a gente já perde as contas quantas vezes ela vem. Então, assim, você tem inúmeras oportunidades para treinar o seu gado para trabalhar para você. E mesmo em fazenda, por exemplo, num confinamento, onde o gado passa no curral no dia da chegada e no dia da saída, né? No dia do Poucas enrade, vezes, né? mesmo assim, você tem no dia a dia, por exemplo, quando você vai fazer a ronda sanitária desses animais, você tem uma excelente oportunidade para interagir com eles, para criar um relacionamento, né, de confiança e de liderança ali com eles, para que depois, quando você for manejá-los no curral, tudo seja mais fácil, não vire aquela guerra, né, aquela batalha. Uhum, com certeza. É muito importante a gente falar sobre tudo isso, principalmente acho que dar exemplos, né? Porque aí, quando a gente dá exemplos fica algo mais palpável. Então, principalmente para o pessoal que às vezes nunca teve nenhum tipo de contato com essa conversa. E, vixe, ficou meio embaralhado. Aí voltou. Não, estou te ouvindo bem. Tá me ouvindo? Ah, Uhum. então tá bom. Então, eu queria que você desse aí alguns exemplos de como que essas interações, tanto positivas quanto negativas, podem influenciar aí na produtividade dos animais, até na parte do relacionamento mesmo, de como que vai ser o manejo depois e tudo mais. Tá. Vamos falar então primeiro sobre a cria, né? Pode ser? Uhum.
Por exemplo, quando a gente tem manejos muito estressantes no curral, digamos assim, nos manejos reprodutivos, já está mais do que provado, né? Tem N trabalhos aí na literatura mostrando que um animal, quando ele, né, sofre estresse, ele libera cortisol na corrente sanguínea, e esse cortisol atrapalha bastante nos resultados reprodutivos, né? Ele interfere na liberação dos hormônios que a gente está, às vezes, tentando sincronizar numa IATF para conseguir um bom resultado de prenhez. E eu acho que, assim, as pessoas, né, esquecem que quando um animal está correndo dentro do curral, o batimento dele cardíaco acelera e ele libera cortisol. Então, eu acho que vaca tem que andar dentro de curral, gado tem que andar no curral. Você não pode ver gado correndo. Se você vê gado correndo no curral, é porque alguma coisa tá errada. Os É errado. problemas acontecem quando o animal está correndo. Então, eu acho que quando a gente chega numa fazenda e olha os animais andando dentro do curral, ótimo, já é um excelente sinal, né, de que as coisas estão funcionando, então o nível de estresse está baixo. Porque se está correndo, não adianta, por mais que às vezes as pessoas não estejam batendo, não estejam gritando, se os animais estão correndo, está acontecendo essa liberação de cortisol. Então, não é só o gado, né, tá bem treinado, mas o gado está calmo também. Assim como não adianta o gado estar calmo, mas não está bem treinado, porque ele vai acabar, às vezes, tendo relutância para entrar, né, nos compartimentos ali de seringa, tronco, brete, e isso vai atrasar o serviço, e a turma vai ficar nervosa com isso, e vai sobrar para os animais também. Então, eu acho que aí entra, né, tanto um exemplo de um manejo ruim, né, um exemplo ruim, onde um estresse vai afetar um resultado, como também, né, já cabe a gente dar um exemplo bom também, onde você pode, por exemplo, vamos falar das novilhas, que normalmente é uma categoria complicada para a gente fazer IATF, né, normalmente elas correm bastante ali dentro do São mais curral, assustadas. são mais ligeiras, elas passaram poucas vezes dentro do curral, né? Então elas estão menos acostumadas e elas têm uma ansiedade muito grande quando elas estão ali para ser manejadas. Então um exemplo bacana que a gente pode dar, são de muitas fazendas estão usando a estratégia de treinar as novilhas antes da estação de monta. Então, antes a gente falava, né? Vou preparar minhas novilhas para a estação de monta, né? O que a pessoa ia fazer? Ela ia dar boia, né? Dar comida, preparar nutricionalmente, que sim, é muito importante. Mas não adianta as novilhas estarem rachando de gorda no dia da IATF, porém estarem tudo correndo dentro do curral, que você vai ter um resultado desastroso. E normalmente os resultados de IATF de novilhas, né, não têm resultados muito satisfatórios. Então, essas fazendas vêm investindo tempo antes de começar a IATF, trazer essas novilhas aí de 3 a 4 vezes no curral, num período aí intercalado, para treinar elas para passar pelas porteiras, para passar pela seringa, para passar pelo tronco, para serem contidas no brete, para que quando chegar no dia da IATF, elas já sabem o que vai acontecer, elas já estão treinadas, elas já sabem o caminho, elas não têm mais aquela ansiedade, né, do que vai acontecer ali. Então, acho que aí se dá para citar um bom exemplo de como, né, o manejo pode influenciar aí no resultado de prenhez. E aí, falando, né, em engorda, eu acho que um resultado negativo que eu acho que mais impacta, né, e já é tão falado há tanto tempo, né, Débora, são as contusões de carcaça. Quanto tempo, né, a gente fala sobre contusão, sobre lesão, sobre os hematomas de carcaça, sobre quantos quilos se Muitos perde. estudos. Exato. Eu acho que até tem um trabalho do professor Matheus Paranhos que mostra que se perde aí, em média, 500 gramas por contusão. Então, assim, é mais de 1 milhão de quilos de carne que se perde todo ano na indústria. E é uma coisa, assim, óbvia, porém, se vê Bobeira, muito... né? Exato. E se vê muito pouca ação, assim, para diminuir realmente isso. São muito poucas as empresas que realmente se preocupam com isso. Então, assim, até eu queria citar um exemplo aqui do grupo JBJ, que eles têm um confinamento e eles fazem um embarque 100% sem uso de choque. É muito bacana. Lá a gente conseguiu reduzir os índices de contusão de carcaça, que lá eles mediam até pelos cortes, né, porque ia para o final para a indústria. Então, eles chegavam a ter 28% de contusão, né, e hoje estão abaixo de 8%. Então, teve um impacto Nossa. muito grande no bolso, né? Realmente, no resultado financeiro, impacta no rendimento.
Uhum. E assim, muitas vezes a gente culpa, né, nessa história, a gente culpa o caminhão, culpa o caminhoneiro, o transporte, distância, estrada e tudo mais. Mas a gente esquece que a forma como o animal entra no caminhão, ela influencia. E aí vem na mesma história do correr, né? O boi que entra correndo dentro da carreta, meu amigo, é inevitável, ele vai tomar pancada. Se ele não tomou pancada já dentro do seu curral, ele vai tomar Lá pancada na dentro hora de da carreta. Isso. Exato, na hora de passar nas porteiras correndo, ele está agitado, ele não vai ficar quieto lá dentro, né? Ele vai tem muito mais chance de ficar agitado e bater, né, na carreta, bater nos outros animais. Então, por isso que é extremamente importante os animais entrarem, né, no passo. E aí, o que a gente vê, né? O choque usando de forma indiscriminada, né? A turma, né, usando muito choque sem total necessidade, carretas Uhum. totalmente inadequadas, totalmente difíceis de embarcar o animal, né? Isso é um tema que me incomoda bastante, a qualidade das carretas que a gente tem aqui no Brasil, mas enfim, não vem ao caso. Mas eu acho que esse é o principal exemplo que a gente pode falar aí de impacto positivo e negativo do manejo no resultado produtivo e econômico da fazenda, né? Sim, exatamente. Eu ia falar isso, que às vezes a gente falar, né, vamos aplicar um manejo melhor ou boas práticas dentro da fazenda, e para o pecuarista, algumas pessoas não entendem, falam, e no meu bolso, o que que é isso? Vai me dar mais custo? Vai me gerar mais custo? E na verdade não. Tudo isso só vai tirar, na verdade, né, esses custos onerosos, perda de Diminuir as carcaça. percas, né? Diminuir as percas. Uhum, exatamente. E até também a gente pensar, né, que vamos parar de produzir boi e começar a produzir carne. A gente precisa também, o Brasil tem tudo para produzir carne de qualidade, então a gente tem que pensar nisso também, né? Isso é uma coisa muito bacana, até só divagando um pouco, mas eu trabalho bastante no México e lá é muito legal, porque eles têm essa mentalidade de produzir a carne, até porque eles vendem a carne. Normalmente eles não vendem os próprios, os confinamentos médios e grandes, eles vendem direto a carne, né? Eles têm um frigorífico próprio, ou eles se juntam em dois, três e têm um frigorífico, e eles negociam a Uhum, carne. Então eles não negociam mais o boi. Então isso muda completamente a visão. Tanto que assim, você sim, não vê choque. Os confinamentos que eu vi lá, pelo menos os melhores, era zero choque na hora do embarque. Muito bacana. sim, muito, muito interessante e serve aí de exemplo, né? Um espelho para gente. E Exatamente. passando aí para. Oi? Não, pode falar. Não, eu ia falar para a gente passar para o manejo nada nas mãos, que aí você pode falar muito para a gente. E eu queria que você explicasse um pouquinho do que se trata, apresentasse para o pessoal que às vezes ainda não ouviu falar. Tá ótimo. O manejo nada nas mãos, ele é um conceito, digamos assim, né, de manejo com gado, que ele foi criado através da observação, né, de como os animais se comportam ali na natureza. A gente trabalha a favor dos instintos do gado. Como eu disse, eu Uhum, aprendi essa técnica com o Dr. Paulo Loureiro, ele é um veterinário. Hoje ele mora nos Estados Unidos, mas ele é brasileiro, e ele criou essa técnica realmente observando no dia a dia o comportamento dos animais e tentando sempre, né, ficar a trabalhar a favor dos instintos deles, dos instintos dele. uhum. O que a gente, né, o nosso objetivo é fazer com que os animais é, eu recebi um WhatsApp aqui perguntando se a live vai ficar gravada. Vai ficar salva. Ai, Vai então tá ficar bom. aqui e no IGTV e no YouTube. Tá, legal, só para avisar o pessoal, porque acabaram de me perguntar aqui. Desculpa. Mas enfim, o nosso objetivo é fazer com que os animais, né, trabalhem para nós, digamos assim, né, se movam dentro do curral, ou como a turma da fazenda às vezes gosta de falar, nos respeite, porque ele confia na gente, porque ele nos enxerga ali como líderes realmente. Eu acho que tem duas formas da gente fazer, tanto as pessoas quanto os animais trabalharem para a gente, né? É meio óbvio. Pode ser através da força, da imposição, do medo, ou pode ser através da liderança e da confiança. Então, assim, eu não quero que uma vaca, por exemplo, ela entre no brete porque ela tem medo de mim, porque o medo é ruim, é uma coisa óbvia, libera um monte de substância que é péssima para o organismo, para a fisiologia desse animal, para o meu resultado reprodutivo. Então, por isso que eu preciso fazer com que ela ande de outra forma. Eu acho que a melhor forma é mostrando para ela que eu sou confiável, né? Que eu não sou uma ameaça, que eu não estou ali para correr, para brigar com ela, que eu não tenho um comportamento de um predador,
e que eu sou a líder dela ali. E isso é muito bacana, porque às vezes as pessoas, né, acham que isso é um pouco, né, viajado de liderar o gado, mas o bovino na natureza ele é um seguidor, né? Ele gosta de seguir. Isso para quem mexe com gado é muito nítido. É só Muito lembrar quando um claro. animal pega a frente, o que que acontece? Vai todo mundo. Às vezes é difícil, você vê um lote ali rodando, nenhum animal toma decisão nenhuma, até que um pega a frente, pega e Toma corre para frente. uma direção, o restante todo mundo acompanha. Não importa nem para onde que é, mas vai junto. Então a gente usa sempre esse instinto do bovino a nosso favor, ou seja, a gente trabalha mais guiando o gado, né, direcionando o gado, trabalha com a frente do lote. Então, se eu tenho 500 animais numa remanga, eu preciso fazer com que eles entrem numa porteira, eu mando o primeiro. Eu mandei o primeiro, eu deixo o restante a acompanhar. Outra coisa que é extremamente importante é lembrar que os animais sempre querem nos ver. Então, assim, quando a gente chega num lote, o primeiro instinto dos bovinos é tudo virar a cara na nossa direção. Eles querem nos enxergar, eles querem saber aonde a gente está. Então, quando a gente trabalha tocando gado, a gente vai lá para trás, né? Empurra os animais, né? Faz aquela pressão no fundo, os animais correm na direção contrária, mas depois de certa distância os animais param e viram, né? Para nos enxergar. Então, Exatamente, porque eles querem nos enxergar realmente. É, então a gente sempre tenta se posicionar dentro do campo de visão do gado, sempre de uma forma que o gado possa enxergar a gente e o destino onde a gente quer que eles vão. E trabalhamos também sempre, como eu disse, treinando o gado, então a gente trabalha muito usando a estratégia da pressão e do alívio. Você pressionou, o animal fez o que você pediu, você alivia a pressão. Então esses são assim, os principais conceitos, claro, tem muito mais além disso que a gente vê na prática, mas esses são os principais, assim, para as pessoas entenderem um pouco a técnica, que às vezes o pessoal acha que é um pouco complicado de trabalhar. outro mundo, né? Exato. Não é comum, né, a gente trabalhar sem nada nas mãos nas fazendas, mas é algo extremamente simples. E como ele é baseado no comportamento do gado, quem entende de gado pega muito ligeiro a técnica, isso que eu acho mais bacana. Uhum, entendi. Não, ótimo. E é bacana também que o pessoal vai vendo os resultados, né? Então, às vezes você chega lá na fazenda, nos seus treinamentos, e você faz ali na frente deles, eles conseguem enxergar isso, né? Exatamente, exatamente. E acaba que torna, né, eu acabei de ouvir um comentário aqui da Cláudia Carvalho, que o gado quer nos enxergar, que acho que ela deve ter lembrado disso. A gente fez um treinamento na fazenda dela, foi até a primeira fazenda que eu dei um treinamento na minha vida, e foi muito legal porque eu conversei essa semana com um dos funcionários da fazenda, o capataz, e ele me mandou um áudio contando, mostrando. Primeiro ele mandou um vídeo mostrando o trabalho que ele está fazendo. Já faz dias que eu não vou lá. Ano passado eu não fui, esse ano ainda não. Pretendo voltar ainda esse ano. Mas ele mandou um vídeo mostrando com orgulho, sabe, o trabalho que ele estava fazendo. E eu fiquei tão feliz de ver assim o tanto que ele tinha orgulho do trabalho que ele fazia. E eu acho que isso é o mais Muito bacana, legal. sabe, ver a pessoa fazendo o trabalho com orgulho, sabendo que o trabalho que ela está fazendo é um trabalho, né, bem feito. Eu acho que isso Uhum. não tem. E aí eu acho que a técnica Nada nas Mãos, ela trabalha muito essa questão da habilidade da pessoa, né? De a pessoa mostrar o conhecimento que ela tem de gado. Porque de qualquer jeito, Débora, qualquer um faz, entendeu? Tipo, na bruta, no Uhum. rau-rau, né? No grito, no apito, qualquer um faz, né? Vai junta de gangue armado e põe o gado para dentro. Mas uma pessoa sozinha, trabalhando lá atrás, sem nada na mão, sem grito, meu amigo, só se ele for bom de serviço, senão ele não faz. Só se ele entender de gado, só se ele conhecer, né, da lida Saber ler realmente. os animais, né? Exato, então acho que isso valoriza, né, o trabalho deles. E o Uhum. peão, né, a pessoa que está na lida realmente da fazenda, o peão que é peão, normalmente esse cara gosta de gado. Né? Ele não gosta de bater em gado, ele não gosta de ver gado sofrer de jeito nenhum, ele gosta de gado. Às vezes, se ele, né, usa da força, é a forma que ele sabe trabalhar, mas no momento que ele vê que é possível, né, fazer o trabalho ainda mais de forma ainda mais eficiente, né, e muito mais tranquilo para ele também, sem se cansar, sem se estressar, sem se machucar, eles abraçam a ideia Uhum. de forma bem bacana. Sim.
E até para o pessoal aí que às vezes tiver com curiosidade, quiser ver mesmo, você tem um canal no YouTube, não tem, Adriane? Com Isso, alguns vídeos mostrando? tem um canal no YouTube lá. Se as pessoas pesquisarem no YouTube Nada nas Mãos ou Adriane Zarte vão encontrar. O canal é Adris Arte. Uhum. E lá tem bastante vídeo, assim, de muitas situações, de diferente gado diferente, categorias diferentes, raças diferentes, currais diferentes. E eu acho até engraçado que às vezes eu recebo uns comentários lá, tipo, que eles olham e falam assim, ah, mas com gado manso, com esse gado mansinho é muito fácil, né? Eu olho e falo assim, ai meu Deus, mal sabe ele as feras que eram, né? Mas Quando eu enfim, cheguei, né? Como que tava? sim, sim, o gado era um gado às vezes ligeiro, até há pouco, esses dias ainda comentou, falando assim, quero ver você fazer isso com gado pantaneiro. Aí eu fui lá e mandei um link de uns 5 vídeos do Pantanal para ele, porque eu adoro trabalhar no Pantanal, porque o gado pantaneiro é um gado realmente, é um gado ligeiro, mas é um gado muito instintivo, né? E é super bacana. Uhum. É o mais fácil que tem para mim trabalhar é com esse tipo de gado ligeiro, que é por instinto. Sério. Olha só, gente, não tem desculpa para falar, "Ai, aqui na minha fazenda não vai dar certo." Eu até tinha colocado aqui para eu perguntar para você qual que é a diferença aí de trabalhar com o gado zebuíno e o gado taurino, que eu falei, ia ter gente que vai duvidar que com o Nelore aí da fazenda vai dar certo. Então, vamos falar que é possível. Sim, isso é uma coisa que eu aprendi, assim, que andando por esse mundão aí, que gado é gado. Independente da raça, independente da categoria, gado é gado. É, o instinto do animal é o mesmo. O instinto do bovino é igual. Então a técnica funciona para qualquer um deles. O que muda, às vezes, é a intensidade da reação. E a energia que você vai usar para trabalhar com cada um deles. E até isso é Uhum, engraçado, né? Que tem duas histórias até para contar sobre isso. Uma foi a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos trabalhar com outro professor meu lá, o Dr. Tom Nofsinger. E o primeiro lote que eu fui trabalhar com ele lá era um lote de bezerros, assim, dos 4, 5 meses holandês. Imagina, os bezerrinhos eram criados acho que na mamadeira, enfim, muito calmos, muito tranquilos, e eu tava tentando colocar eles da bud box para dentro do tronco, e uhum. os bezerros não entravam, na verdade eles ficavam parados e não andavam, não estavam nem aí para mim, né? E eu tentando ficar calma, né? Tipo assim, eu tava nervosa já, e aí eu tentando me controlar, calma, e o meu professor só me olhando, aí daqui a pouco ele me chamou e falou assim, Adriane, falou assim, olha, você precisa, né, ensinar esses animais a trabalhar para você, né? Porque senão, a próxima vez que eles chegarem aqui, pode ser que eles não encontrem você com toda essa sua calma aqui, né? E aí eles vão E a sofrer. outra pessoa. Uhum. Exato. Ele falou assim, aí eu falei, tá, e como é que eu faço isso? Ele falou, não, você tá trabalhando certinho, você só precisa de mais energia. Aí eu falei, gente, mais energia, será que ele quer que eu bata, que eu briga, que eu grite com esses Que energia animais? é essa? Porque até então, para mim, energia era de ligar a tomada, né? Aí ele falou assim, não, vou te mostrar. E ele foi, fez exatamente o que eu estava fazendo, só que com mais energia. E aí eu olhei e falei, gente, olha, ele só pisou mais firme, digamos assim, como a gente usa aqui, né? Pisou mais firme. E os bezerrinhos ele trabalhou com pressão e alívio ali, e aí depois eu comecei a entender. E aí eu comecei a observar, por exemplo, se um gado Nelore, se você é uma novilhada Nelore pantaneira, se você entrar na remanga pisando firme, acabou, não vai ficar nem uma novilha ali, elas vão tudo pular cerca. Então aí você tem que Sim. baixar completamente a sua energia. E tem gente que tem energia alta, então tem gente que já é agitado por natureza. Se a hora que essa pessoa pisa na remanga, se ela não se controlar, ela já causa um furdunço ali dentro. Então eu acho que Uhum. basicamente a diferença de você trabalhar com gado cruzado, um gado leiteiro, um gado Angus, um gado Hereford e trabalhar com gado Nelore é você dosar a sua energia. Com gado cruzado, você vai ter que gastar mais a sua energia, porque você vai ter que pisar mais firme. Inclusive, assim, quanto mais eu trabalho com gado cruzado, mais eu amo trabalhar com Nelore. Porque o Nelore é muito mais fácil de trabalhar. O Nelore você olha para ele e fala, ele vai, entendeu? Então você precisa de Uhum. É verdade. cansa muito menos. Você cansa muito menos para trabalhar com gado Nelore do que para trabalhar com gado cruzado. E a outra história que eu ia contar é que quando eu comecei a trabalhar com a técnica, é, eu fui para os Estados Unidos, então eu tinha alguns vídeos de lá, com gado Angus, gado europeu, e eu tinha vídeos da fazenda da minha família, onde parte do meu gado era gado Braford também, que era o gado cruzado. Então eu tinha muitos vídeos com gado cruzado e pouco vídeo com gado Nelore. E eu lembro que eu começava os treinamentos, a turma olhava e falava assim, com Angus é fácil, eu quero ver se vai É, ver Nelore.
E aí, beleza. E conforme eu fui trabalhando, hoje eu trabalho, né, muito mais aqui no centro-norte do Brasil do que no sul. Então, hoje meu material 90% é com gado zebu e muito pouco com gado cruzado. E aí, quando eu fui dar meu primeiro treinamento no Rio Grande do Sul, lá até no meu estado, eu sou de lá, eu lembro que quando eu terminei o treinamento, a gauchada me olhava tudo meio torto, assim. Eu falei, mas o que foi, né, pessoal? Eu falei, O que com o aconteceu? Nelore é fácil, eu quero ver tu fazer isso com Angus. Eu Ah, falei, ué, eu ouvi ué, sempre mas por falar. quê? Eu É, tô assim, negativo, eu tava vendo nos vídeos aí, ó, tu abre a porteira e os Nelore já vem tudo correndo. Né? Com o gado Angus, ele fica parado lá no fundo e fica não vem. parado. Pois é, são prós e contras, né, de cada um. A única coisa que a gente tem que saber é trabalhar com cada um deles, né? Exatamente. Acho que é só uma questão de realmente dosar a energia ali na hora de trabalhar. Não, muito legal você ter essa experiência aí, porque realmente eu já esperava aí que o pessoal falasse relacionado ao Zebu que não dava para trabalhar assim, mas ao contrário eu não esperava, não. Ah, eu prefiro. Pode ter certeza que a Ana Silva, que trabalha comigo também, ela hoje, quando aparece, quando vem os cruzados, ela fala, ai, meu pai amado. Que, que legal, muito legal. Vamos passar aqui para a próxima pauta, que é relacionada aí à mão de obra, né? Então, você já falou um pouquinho da mão de obra, e eu queria saber se você sente algum tipo de resistência, ou já sentiu quando você vai chegar na fazenda para fazer esse trabalho, né? E qual que é a importância da mão de obra, estar ciente de tudo isso que vai acontecer. Tá. Bom, respondendo a sua primeira pergunta, é claro que existe, né, resistência. Eu acho que não é nem às vezes por maldade, mas é simplesmente por ser algo novo. Então, no momento que você chega, às vezes a turma olha, né, meio de atravessado e fala, o que essa criatura, né, vem, né, uma mulher, uma moça vir aqui, né, querer ensinar a gente a trabalhar com gado, que é o que o cara faz da vida dele há muitos anos, né? Uhum, Mas aí eu acho que é só a forma como você aborda. No momento que você chega ali, que você fala, né, sobre comportamento de gado, que eles entendem, que eles sabem, e mostra, e depois mostra, né? Você acende uma curiosidade, na verdade, quando você começa a conversa. E depois que você vai lá, desce, pula lá dentro e manda o gato para dentro, o negócio funciona, e no Ana, já final não tem. sim, no final o negócio, né, o trabalho rende da mesma forma, né, com gado muito mais tranquilo e com as pessoas muito mais tranquila. Nossa, vai embora, o serviço rende que é uma beleza. Então, assim, às vezes eu já sofri uma certa resistência, mas num primeiro momento. Depois que a gente se conhece, que a turma, principalmente vai pegando intimidade, é, eu tenho grandes amigos que começaram nos treinamentos trabalhando com gado, pessoas assim que me ensinam muito, né? Inclusive, não sou eu que ensino, todo lugar que eu vou eu aprendo demais, porque essas pessoas, elas estão, né, os peões, eles estão todo dia ali na lida, eles conhecem gado uma barbaridade. Então, todo lugar que eu vou, Uhum. aprendo uma coisinha. E outra atitude, né, muito legal deles, né, que normalmente eles são muito protetores, principalmente por eu ser mulher, aí é uma vantagem, né, porque às vezes eu vou chegar numa remanga e ele chega, não, doutor, aquela vaca ali, ó, tá vendo aquela vaca é cuidado, aquela vaca é perigosa. E aí, às vezes eles ficam trabalhando, ficam na minha frente, assim, tentando proteger. Então eu acho isso muito, Medo de muito acontecer alguma bacana. coisa. Não, E esse legal. respeito, essa humildade, eu acho que a turma da Fazenda, normalmente ela é muito humilde também, né? Eu acho que muito mais do que as pessoas da cidade. Então, eles aceitam muito Uhum. mais a ideia de fora, desde que você saiba, né, realmente como falar com eles, como mostrar e seja educado e tudo mais. E eu acho que assim, mas o grande X da questão, e até ligando, né, a sua segunda pergunta, é relacionado a. Porque, assim, para mim, manejo, Débora, é cultura. E cultura de uma fazenda, ela vem de cima para baixo. Então, assim, quem tem que Uhum. mudar não são os peões, né? Quem tem que entender, quem tem que compreender, não é a turma de baixo, é primeiro a turma de cima, né? Então, primeiro é o dono, é o gerente, é a pessoa que está ali, né, na gestão do negócio. Ela que tem que entender a importância disso dentro do sistema. Depois, é uma questão de tem que vir de cima para baixo, não adianta. E aí, Uhum. sim, no momento que a gerência entende essa importância, aí, né, preparar os seus funcionários, dar o treinamento adequado para os seus funcionários e exigir que o trabalho seja feito dessa forma, que é assim que é para ser feito, que essa é uma preocupação na fazenda e ponto final.
Então, assim, eu já vi muitas fazendas já me frustraram muito, que a gente trabalhou e foi lindo, foi tudo perfeito. Pô, a turma gostou, o trabalho ficou redondinho, mas depois de 2 meses você vai saber, pois é, não, mas da turma ninguém cobrou, daí chegou um novo, e aí um começou a gritar e tudo se perde, entendeu? Então É eu acho que principalmente muitas vezes... porque. Não, desculpa. Não, não, pode Eu falar, que senão eu fico falando eu ia sem falar parar. que. Não, eu ia falar que principalmente porque a rotatividade aí de mão de obra dentro das fazendas é muito alta. Então a gente sabe que isso é um problema, né? Então, é igual você falou, manejo é cultura. A gente tem que ter uma cultura mesmo, que não importa se sair todo mundo, entrar todo mundo. Vai estar acontecendo da forma correta, né? Exatamente, até voltando àquela fazenda que eu estava falando da Cláudia e do André, é, esse funcionário que entrou em contato comigo, ele estava, no vídeo, ele estava ensinando um outro funcionário, inclusive, e ele mesmo falou, todo mundo que entra aqui eu treino, eu mostro como é que é, devagarzinho eu vou ensinando. Então, assim, isso é uma atitude muito bacana e que eu acho que é extremamente importante. Quando uma pessoa entra, né, nova na equipe, alguém precisa mostrar para essa pessoa como o trabalho é feito ali, não deixar a pessoa fazer do Uhum, jeito, né, que ela sabe fazer, que às vezes é a maneira que ela sabe, ela vai chegar ali e vai trabalhar de qualquer jeito. E aí vem outra uhum, questão, né, Débora? Porque normalmente aonde que o novato vai trabalhar? O diarista ou o novato? Ele vai lá para a culatra, vai lá para trás, ele vai lá mandar gado, né? Então ele fala, vamos ver se esse caboclinho é bom de serviço. Já põe ele lá atrás na seringa para embutir gado. Né? E eu não vou uhum. falar em termos de importância, que eu acho que toda posição dentro do curral ela é importante. Todo trabalho ele é importante. Porém, em termos de influência, a pessoa que está lá atrás, meu amigo, é o que mais influencia no trabalho. Porque se lá atrás está Sim, acontecendo, se a pessoa que está lá atrás está fazendo bobagem, está agitando o seu gado, quem está já lá vai na começar frente está... errado. Exato, quem está trabalhando no brete está sentindo as consequências, porque o gato está chegando agitado, nervoso, ele dá muito mais trabalho para conter, ele se machuca muito mais, se debate muito mais, né? E outra, onde que atrasa o serviço, Débora? É lá atrás, onde para o Hum, serviço, onde dá trabalho, é onde verdade. machuca a O gado gente, onde quebra. empaca. Exato, é lá no fundo. Então lá atrás tem que estar os melhores caras da nossa equipe, o cara que conhece gado. E que conhece o gado da fazenda. E não às vezes o novato que acabou de chegar, que não conhece o curral, que mal e mal conhece o gado e está lá, né, perdido. Então, assim, precisa ter alguém lá, então, para treinar essa pessoa e mostrar como o trabalho deve ser conduzido. Não, muito legal. E até agora você estava comentando outro ponto também que acontece muito nas fazendas, que o manejo aí é feito totalmente desregulado, é acidente com os funcionários, né? Então, outro dia eu estava até vendo a live da Carmen Pérez e ela estava comentando que depois, já fazem mais de 10 anos, que depois que ela começou a implantar as boas práticas de manejo, ela nunca mais teve acidente na fazenda. Que aí, dependendo da fazenda que você vai trabalhar, você tem acidente toda semana, né? Exato, e é horrível. E as pessoas estão ali, às vezes, né, tentando fazer o seu trabalho e acabam, né, machucadas. Enfim, eu acho que, na minha opinião, assim, eu acho que tem 3 formas da gente se machucar dentro do curral, Débora. Primeiro, ou se você não conhece gado, tem gente que não conhece gado, que tá ali, não... porque na minha opinião o animal ele sempre sabe quando vai te pegar, tá? Aliás, desculpa, ele sempre te avisa quando ele vai te pegar. Então, assim, se você não viu, ou é porque você não conhece gado, você não sabe ler gado, ou porque você está prestando atenção em outra coisa, está pensando na morte da bezerra, está olhando o celular, está distraído, né, e não está focado no seu trabalho, e quando você viu o animal já está em cima, já é tarde demais. Né? Ou o terceiro ponto é quando você tenta, né, mostrar para o animal que você é mais forte do que ele. Porque muitas vezes a turma quer enfrentar e mostrar que é mais forte, e não é. Então, na minha opinião, tem É. essas 3 formas, né, de se machucar. Quando Uhum. você realmente conhece o comportamento do gado e trabalha com a distância também correta, porque também muitas vezes as pessoas extrapolam e trabalham dentro da distância de trabalho do animal. E aí você trabalha dentro de uma zona de risco que às vezes não dá nem tempo de você sair. Então, quando você Sim. mantém isso aí, conhece gado, eu acho que não tem como se machucar. E eu posso citar o meu Uhum. caso. Quando eu comecei a tentar manejar gado, quando eu falei que eu sofria, né, nas fazendas, eu nunca me senti à vontade em chegar e falar para um cidadão, falou, oh, fulano, não bate na vaca. Eu achava que eu tinha que ir lá e botar a vaca para dentro sem bater, né? E você imagina, eu não era acostumada, eu era acostumada, minha família, sempre manejei gado, mas sempre manejei gado Braford, né? E europeu, Uhum. Hereford, então assim, eu não era acostumada com gado zebu, eu não sabia ler zebu, e aí eu me machucava, né?
quebrei costela e tudo mais. Depois que eu aprendi entendi realmente o comportamento de gado, comecei a trabalhar com a técnica nada nas mãos, eu nunca mais me machuquei, nunca mais, nunca Olha mais. que legal. E isso para mim é fundamental. A Ana que trabalha comigo também, né, a minha equipe toda, os meninos, né, os técnicos também que ficam nos confinamentos, todos eles sabem que a segurança é em primeiro lugar. Se a gente tomar todos os cuidados, Uhum. estiver atento no que a gente está fazendo e usar a nossa atenção, o nosso conhecimento que a gente tem de gado, a gente nunca vai se machucar. Uhum, muito legal essa experiência e falar o que realmente aconteceu com você. Você nunca, depois que começou a trabalhar dessa forma, nunca teve nenhum tipo de acidente, né? Eu tive um susto, só para não dizer que não tive um sustinho que eu podia ter me machucado. Foi logo no início, eu tomei uma bronca tão grande do meu professor, mas tão grande, que eu nunca mais esqueci. E aí eu nunca mais me machuquei também. Não, ainda bem que não aconteceu nada, mas quando acontece esse tipo de coisa é bom também, que a gente aprende e nunca mais, igual você falou, nunca mais acontece nada parecido. A gente aprende com os nossos erros, exatamente. Sim. Também. Não, legal. E outra questão aqui para finalizar esse assunto da equipe, que eu queria comentar até foi o assunto da live com a professora Fabiola, que a gente comentou sobre os processos dentro da fazenda. Então, é importante também a gente sempre ter alinhado com a equipe o que que vai ser feito, por que que vai fazer aquilo, né, aquela atividade, como que vai ser feito e qual que é a melhor maneira de realizar isso. Até eu trouxe um exemplo do professor Matheus Paranhos, que ele fala da vacinação. Então, o objetivo da vacina não é você pegar o gado e injetar lá uma substância nele. O objetivo da vacina é você causar, né, vacinar esse animal e causar uma resposta imune para ele não ficar doente. Então, às vezes para a gente é muito claro isso, mas a equipe tem que estar ciente de tudo isso, não é verdade? Exatamente. Eu acho que tudo isso que você falou tem muito a ver com uma frase que o meu professor fala e que eu uso muito, que é o como nós fazemos as coisas importa. Então não é só o que você está fazendo, mas como você está fazendo. Então eu acho que é extremamente importante alinhar realmente com a equipe, né, o objetivo do trabalho, né, não é injetar um produto, como tu disse, injetar um produto qualquer um faz. Não é inseminar uma vaca é fácil, né? É emprenhar a vaca e deixar aquele animal, né, imunizado. E para isso, o como se faz as coisas, né, importa, faz toda a diferença. Então eu acho que assim, isso tem que ser muito bem alinhado, porque às vezes a equipe, na maioria das vezes, a equipe acredita que o objetivo, não é que eles acreditam, o que passam para ele é que é fazer rápido. Você chega nas fazendas, Uhum. não, tem que fazer rápido. Não é o como você faz, mas é o quão rápido você faz, né? Então, eu acho que o tempo é o menos importante aí. Eu acho que quando a gente faz com qualidade, faz rápido, né? Quando você esquece o tempo, as coisas, né, fluem muito, muito melhor. E foca na qualidade realmente, em fazer bem feito. E às vezes o tempo de fazer mal feito, bem feito é o mesmo, né? É o mesmo. Ou É, muda um minuto. é, exatamente. O resultado é completamente diferente. Então, acho que esse alinhamento com a equipe é sim muito importante, né? Passar. E aí vem da cultura, né? Realmente da cultura da empresa, né? Mostrar desde o início que ali naquele lugar, né, não é importante fazer rápido, mas é importante fazer bem feito e com qualidade. Sim, muito bom. Agora, finalizando aqui, indo para o nosso último bloco, eu queria saber, aí, juntar duas questões, que é o que que você pensa, né, que são os gargalos aí para a adoção de melhores práticas dentro das fazendas no Brasil, e outra questão que está relacionada o pessoal aí, às vezes, principalmente de ativistas e tudo mais, eles utilizam de maus exemplos, que realmente a gente sabe que acontece, mas eles acabam utilizando esses maus exemplos para fazer uma propaganda contra os produtos de origem animal, não só na cadeia da carne, mas como toda essa cadeia aí de produtos de origem animal. Então, é um desafio, acredito, né, para nós veterinários, os tecnistas, o pessoal que está dentro da fazenda, o pessoal que está no frigorífico. Então, é um desafio realmente para todo mundo, né? Perfeito. Débora, eu acho que assim, falar de um gargalo, eu estou pensando aqui, cá com meus botões, mas assim, o que eu vejo hoje? Quanto mais
quanto melhor é a gestão da fazenda, ou quanto melhor se tem controle dos custos da fazenda, da produtividade, dos custos da produtividade, mais as pessoas têm se preocupado com o bem-estar animal. Eu acho que é um caminho sem volta. Então, eu acho que o principal, gargalo é justamente as pessoas que não têm o custo, que não têm as contas na mão. Controlam, né? Exato. Porque a pessoa que tem tudo na mão, ela sabe, né? Ela consegue enxergar nos números. Ela sabe, ela tem no papel os custos que ela está tendo, os prejuízos, né, que ela está tendo por mau manejo, por problemas sanitários, por performance, e o manejo vai influenciar em tudo isso aí. Então, acho que, na minha opinião, o principal gargalo é esse. Algumas pessoas falam muito do problema de rotatividade, de mão de obra e tal, mas eu acho que isso existe em qualquer setor. Eu não acredito que seja um gargalo. Eu acho que nas fazendas, né, boas, essa rotatividade é baixa e você tendo pessoas bem treinadas ali dentro, por mais que você tenha uma certa rotatividade, mas se você tem pessoas trabalhando bem, dá para se manter uma boa qualidade de manejo. E aí eu vou citar de novo aqui, né, o caso do JBJ, porque me lembrei agora, porque eles têm uma característica muito bacana, que é essa cultura, né, do manejo. A gente trabalha lá desde 2017 com nada nas mãos, e é uma cultura, quando um funcionário é contratado, ele fala, aqui é assim, 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 assado, e ponto final. Então, existe uma certa rotatividade, não é alta, mas existe, e os próprios outros funcionários treinam essas pessoas. Eu visito as fazendas deles uma vez por ano. Quando eu chego lá, eu olho pessoas que eu nunca dei treinamento. A mesma coisa. Nossa, todo um reloginho, todo mundo trabalhando bonitinho, coisa mais linda, sabe? Eu fico encantada de ver o restante da equipe treinando os companheiros. Eu acho isso muito, muito bacana. E em relação assim, à imagem, né, do agro, eu acho que é o que você falou, né? A gente muitas vezes vende a imagem errada. Então, acho que é importante a gente até comentar um pouco sobre isso. E eu falo isso muito com os peões, sabe? Com os vaqueiros, quando eu estou dando o treinamento. Que às vezes a gente é muito agredido e o povo fala que a gente não cuida de gado, que a gente maltrata gado. Gente, ninguém cuida melhor de gado do que a gente. Ninguém cuida melhor de gado do que um peão que levanta 4 horas da manhã para curar um bezerro, porque se não cura, morre. Né? A natureza é cruel, né? A gente não precisa ser cruel, né? Mas a natureza é cruel. Então, se não é a gente estar lá para tratar, porra, me fala se um animal morre de fome numa fazenda, morre sem cuidado, bichado, machucado, sem tratamento, não. A gente se esforça, a gente tenta dar o melhor tratamento realmente para esses animais. O problema é que o que a gente mostra às vezes é o errado, né? O que a gente divulga? De que sai o vídeo nos canais aí de rede social, de WhatsApp e tudo mais? As presepadas, né? É neguinho capeando boi, aquela loucura, e rau-rau, e boi pulando. Por quê? Porque os criaturas acham engraçado aquilo. Porque foram criados vendo isso e acham que é normal. Só que não é normal. Não é engraçado fazer um animal sentir dor. Né? Isso agride, isso não é... Ninguém quer ver. Então, assim, a gente não tem que mostrar essas coisas, a gente tem que evitar isso não pode acontecer. O que a gente tem que mostrar são as coisas bonitas, o manejo sendo bem feito, né? Um cara sozinho lá no curral mandando o gado bem treinado. Então, eu acho que a gente precisa, né, parar de divulgar as coisas erradas e divulgar realmente as coisas boas, as boas práticas aí de trabalho. Sim, realmente, eu concordo com tudo e está nas nossas mãos, né? A gente, como técnicos, aí tem que levar isso para frente, levar essa cultura, como você mesmo falou, que é uma coisa que tem que estar dentro ali, não importa se entrar a equipe, sair a equipe, tem que acontecer daquela forma que realmente é a melhor forma. Você falou, os animais, eles estão ali servindo a gente. O mínimo que a gente pode dar por eles é uma boa qualidade de vida, tratar eles com respeito, né? Exatamente, é isso aí. Não, tá certo. E aí, para finalizar, eu queria saber os conselhos que você daria para alguém que quer começar a utilizar o manejo nada nas mãos na fazenda, o que você falaria para essa pessoa? Certo, eu acho que, eu vou ser redundante aqui, mas eu acho que a primeira coisa é realmente a questão da cultura de cima para baixo. Então, eu acho que tem que ser uma vontade da gerência, né? Porque até assim, às vezes as pessoas falam,
tá na moda treinar a equipe, entendeu? É bonito você dar treinamento para sua equipe. Então, muitas vezes as pessoas falam, vai dar um treinamento, ótimo, vai ter um treinamento, vai dar o treinamento, mas ó, eu chego na fazenda, às vezes nem o gerente pisa no curral, o dono nem sabe que está tendo, né, o treinamento, então ali eu já sei que não vai para frente, né? Que esquece que foi perca de tempo e de energia de todo mundo que tá envolvido. Então eu acho que principalmente os donos têm que falar, ó, a gente quer que seja implantado, a gente quer fazer, eles precisam entender se funciona, que funciona para eles, né, e os benefícios que isso traz. E aí sim, depois que eles entenderem que é importante, que precisa, né, e que o benefício que vai trazer para ele, aí sim, né, treinar a equipe, que eu acho que às vezes esse é um outro problema. Às vezes é muito bonito você criticar os outros, é muito fácil, né, você criticar os outros. Falar, isso eu escuto muito, Débora. Tipo, mas lá em casa os peões é complicado, porque eu já falei, porque, né, eu falo que não é Não provar tempo. adianta falar. Só que, assim, quero ver se eu ir lá no lugar dele e mandar o boi pra dentro, entendeu? Então, assim, você precisa dar o treinamento adequado para ele. Depois que você deu o treinamento, ele fez, funcionou, ele fez bem feito, ele foi aprovado no curso, não tem por que fazer diferente. E aí sim você pode exigir dessa pessoa. E aí é importante exigir realmente, porque eu sempre falo, é uma mudança de hábito, né? E hábito você não muda do dia para a noite. É todo dia, tem que ser muito, muito persistente. Eu até costumo falar nos treinamentos, né? Se realmente a equipe, aí tem que ser uma decisão em conjunto também. O dono quer, tem que juntar. E aí, pessoal, vocês gostaram? Vamos fazer? Vocês topam? Topamos? Beleza, então tá bom. Então vamos fazer o seguinte: vamos pegar todas essas bandeiras, pau e rau-rau que tem no curral e vamos tirar tudo daqui. Porque se tiver aqui, vai usar. Não adianta, na hora que o sangue ferve, né? A gente é ser humano. Na hora que a gente se estressa, que o sangue sobe, você vai usar a ferramenta, entendeu? E da forma inadequada, com certeza. Então eu brinco até com a turma, eu falo, o tempo de você buscar, se você não tiver nenhuma vara aqui, o tempo de você buscar uma vara é o tempo de você esfriar. Você me xinga bastante, aquela veterinária desgraçada tirou minhas varas daqui. Você já desconta toda a raiva me xingando, quando você já achou a vara, você já esfriou a cabeça. A cabeça, verdade. Bom, vou partir aqui para as perguntas. Deixa eu ver quantas perguntas tem. Vamos tentar responder todas. Vamos lá. Conta de começa as perguntas, eu me perco, então eu não li nenhuma. Não, deixa eu falar aqui para você. O João Vitor Pinto perguntou: em animais na entrada do confinamento, esse manejo sem estresse ajuda a subir o consumo? Bacana a pergunta dele. Com certeza, eu acho que, né, num confinamento, o primeiro impacto que você vai ter em fazer um manejo, né, com baixo estresse vai ser na sanidade, tá? Porque normalmente na entrada do confinamento você faz as vacinas e eu não sei se todo mundo que está ouvindo sabe, mas o cortisol, assim como que é aquele hormônio do estresse, assim como ele afeta, né, a reprodução, ele afeta muito a resposta das vacinas, né? Um animal que ele está com cortisol alto, ele não consegue produzir uma quantidade alta de anticorpos. E aí ele acaba tendo uma baixa proteção vacinal. Então, eu acho que o primeiro impacto que você vai ter de um processamento com baixo estresse dentro do confinamento é na sanidade. Em segundo ponto, com certeza vai ser no desempenho inicial ali, porque o animal que machuca, que bate, que se estressa muito no curral, quando ele chega ele está moado, ele deita, ele não vai no coxo. Um animal, né, ao contrário, né, ele com certeza ele começa a comer, o que ajuda também a sanidade dele. E aí tem outras estratégias que não é só o curral, né? A gente tem trabalhado muito a aclimatação também, que são interações positivas com o animal dentro da baia, que você pode entrar na baia, interagir com esses animais, movimentar o seu gado, que isso é ótimo para a saúde deles, que vai ajudar esses animais a criar confiança nos manejadores e no local, vai estimular o sistema imunológico deles e, consequentemente, o desempenho também. Tá, vamos para a próxima aqui. A Denise Azevedo perguntou: no início das mudanças, os animais que empacam, como faz? Volta ou deixa outro animal passar? Excelente pergunta, Denise, adorei. Denise é uma fofa, adoro ela.
É o seguinte, esse é um problema prático que tem em todas as fazendas, principalmente fazenda de cria que mexe com IATF, é muito comum. Então, assim, né, esse animal que empaca e não quer entrar, digamos, no brete ou não quer entrar no próprio tronco ali, antes na seringa. Muitas vezes a gente é muito imediatista, né? Você quer resolver o problema na hora ali, né, Débora? Você quer pôr a vaca para dentro. E ali, desculpe, mas né, resolver o problema na hora é fácil. Você pode ir com choque, bater, pode, enfim, tem N técnicas ali que você faz o bicho andar. O problema é que você não resolve a raiz do problema, né, a causa do problema. E muito pelo contrário, você agrava. Então, a primeira coisa que a gente tem que tentar entender é por que diabo que essa vaca não quer entrar dentro do tronco ou não quer entrar dentro do brete. 99% das vezes é porque ela está com o famoso trauma, né, de brete. Ela sentiu dor. Ela sentiu dor ali, uma dor, né, que realmente forte, e esse animal ele entra em pânico ali, ele fala, não vou entrar, porque o instinto dele fala que ali é perigoso. Então, assim, você fazer o animal sentir mais dor, você só vai agravar ainda mais o problema, meu amigo. E a bonitinha vai voltar na próxima vez, e ela vai estar ainda pior. Tanto que a vaca que para no tronco, vai no rabinho dela, né? Já tá todo quebrado, pode ver, já tem vários sinais de quebrado. Então, assim, eu acho que qual maneira que a gente deve fazer com esses animais realmente na prática? O que eu faço? Por exemplo, estou trabalhando lá atrás, um animal empaca na seringa, por exemplo, ali. Primeira coisa que eu faço, eu tentei uma vez, duas vezes, ele não entrou. Às vezes foi simplesmente porque ele ficou sozinho ali e ele ficou nervoso e aí ele já não entra mais. Então volta ele para trás, não tem problema. Ah, não, se ele voltar para trás, ele não vai voltar mais. Lenda, meu amigo, ele volta. Você não pode deixar o animal ficar indo e voltando 1000 vezes. Mas volta ele para trás, deixa ele desestressar no meio do lote, se acalmar. Depois você volta, né, com ele novamente, junto com outro lote. Se de novo ele não entrar, porque realmente ele tem esse trauma. Alguma coisa. O que eu faço? Se eu tenho um espacinho ali no meu curral, um compartimento que eu não estou usando, eu ponho esse animal lá, às vezes eu ponho outro junto com ele para ele não ficar nervoso, lá, dependendo se ele é muito nervoso, né, para não ficar sozinho, e sigo o trabalho. Porque eu não vou parar o meu trabalho por causa de um animal. Né? E aí eu sigo, porque o que acontece? Se eu paro e começo a brigar com esse animal, eu me estresso, esse animal estressa, urina ali, libera feromônio, estresse para todo lado, energia ruim, todo mundo fica agitado, os peões, a turma lá da frente olha e fala tocar, e naquela confusão. Então, ninguém, a turma lá da frente nem vê, você separa o animal e segue o barco, vai mandando gado. Beleza, acabou, só falta os bonitão que ficou apartado lá. Aí você vai voltar com eles. Aí o que eu faço? Normalmente eu pego um lote que já passou, que é bom de brete ali, junto no meio deles e ver se vai bica a corrida. É importante você fazer esse animal passar dentro do tronco e do brete sem ser contido, sem sentir dor, passar reto, sem sentir dor. Às vezes, quando ele vai no meio de um lote, eles passam todos direto, né? E é importante você evitar conter esse animal nessa hora. Deixa ele passar, depois você roda. Se você realmente precisar fazer um manejo nele, deixa para rodar da próxima vez. Mas o ideal é você fazer ele passar reto. E aí é uma estratégia que a gente tem usado bastante, aí fica a dica para a turma, né? Para aquele animal que para na seringa ou no brete ou no tronco, é usar uma corda. Laço, mas não laço no pescoço. Adriane, peraí rapidinho, que eu acho que o Instagram vai cortar a gente já já. Pode responder só da Denise aí. Então, que eu estava comentando que eu uso a corda, né, o laço, mas não laçando pelo pescoço, puxando para frente, mas sim usando o laço atrás, né, você passa atrás do animal, joga as cordas para frente, e vai tentando tirar o espaço ali na seringa. A maioria dos animais, principalmente os mais nervosos, na hora que a corda bate na trás dele ali, ele assusta e vá para frente. E mesma coisa ali dentro do tronco, você passa a corda atrás, tem que cuidar para não descer demais, senão você puxar, você vai dar uma rasteira no animal, e nem subir demais, você vai machucar o rabo. E aí você leva o animal meio que na marra, só que sem ele sentir dor. E aí é importante você fazer ele passar reto ali. Então, assim, se eu chego numa fazenda e eu vejo que tem muitos animais com esse tipo de comportamento, com medo de tronco ou de brete, eu já sei que ali tem um problema no brete. Porque o que deixa o animal com trauma de brete é pancada, não é agulhada, não é serviço nenhum. Manejo um procedimento não deixa trauma no gado desde que bem feito. O que deixa trauma é batida, é pancada. Então eu preciso melhorar o meu trabalho no tronco, no brete. E isso daí é um tema para outra live, né? Mas enfim, melhorar o meu trabalho ali. Eu já acendo uma luzinha vermelha aqui, ó. Tem algum problema ali na frente que precisa ser corrigido. Beleza, depois que eu corrijo esse problema, e eu identifiquei que eu preciso corrigir esse problema, aí eu preciso fazer a escolinha do meu gado. Então a estratégia de fazer passagem seca, desfilar, sei lá, tem N termos para isso,
ajuda demais em fazenda de vaca que tem muito desse comportamento. Então, normalmente nos manejos Uhum. que fazia TF, nos manejos de D0 e DG, a gente faz a escolinha. A gente não faz nos D9 na inseminação, por alguns motivos, mas faz no D0 e no DG, e ajuda demais. E você faz isso até você ter os seus animais. Você não precisa ser uma coisa constante que você precisa fazer pro resto da sua vida. Você precisa fazer enquanto você tiver esse problema. Mas depois que você começou, você tem seu gado já mais jovem na fazenda, que foi bem trabalhado, que é bem treinado, e que é bem contido no brete, você não precisa mais adotar essa técnica. O que eu vejo muitas vezes as fazendas Uhum. fazendo, Débora, é fazer escolinha sem melhorar o manejo no brete. Isso é o mais comum. As pessoas ficam fazendo a escolinha com o gado, só que não melhoram o manejo. Então, assim, o gado Aí aprende a não passar, mas adianta. não diminui. Exato, e não diminui as pancadas. Muito pelo contrário, às vezes até pior, porque o gato fica muito ligeiro de brete. Então é isso aí, a Denise. Tá certo, então. Denise está respondida. Ela encaminhou outra pergunta que era se o tronco barulhento estraga tudo. Com certeza, com certeza. E isso, assim, eu até lembrei agora, eu estava numa fazenda trabalhando, eu estava manejando lá atrás, era novilhas, era acho que colocação de implante de novilha, uma coisa assim. E eu estava lá atrás, com os meninos mandando gado, e aí, na hora que eu cheguei lá na frente, meu Deus do céu, dava até desespero, aqueles troncos todos de ferro, e a turma não sabe fechar portão, sabe? Ele joga portão. Então eu jogava a coiceira, blim, aí o outro jogava portão, blum, 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 pim, pim. Meu Deus, eu tava ficando surda. Você imagina o gado que escuta 100 vezes mais que Muito você, né? mais. Meu Deus do céu. Eu falei, gente, pelo amor de Deus. Daí eu falei, ó, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste, vamos ver se aumenta o tempo, se em vez de jogar a porteira, né, você fechar, né, o portão. Vamos, olha, olha, e sem contar ninguém gritando e conversando, e converseiro e tal. Então, assim, tudo isso vai deixando. O animal que estava atrás esperando, coitado, já estava em pânico. Então, o barulho realmente atrapalha bastante. Mas se você manejar bem a ferramenta, ela não faz barulho. Sim, pois é. Ela não faz barulho sozinha, né? Exato. Exatamente. O Júnior Cavalli já convidou você aqui. Vamos fazer o manejo nada nas mãos na pureza. Eu tô devendo. E já, enca... Tem que lembrar. já, já encaminhou aqui a pergunta dele, perguntando qual que é a diferença entre o manejo nada nas mãos e o manejo com a bandeirinha, que é o mais tradicional aí, vamos dizer assim. Tá. Bom, a diferença é óbvia, é sem bandeira. Um você usa bandeira, outro não. Tô brincando, Júlia. É assim, né? O que eu posso te responder, na verdade, é por que nada nas mãos, né? Por que eu acredito no nada nas mãos? Eu acho assim, até uma brincadeira que eu sempre faço com os meninos na hora que eu vou falar sobre a técnica. Eu acho que é muito mais fácil eu ganhar a confiança de alguém quando eu tô desarmada. A mesma coisa que eu chamar alguém para conversar e pegar, na hora que a pessoa entra na minha sala, eu ponho um 38 em cima da mesa. A conversa é Uma outra, né? conversa amigável, né? O cara já vai ficar bem veiaco, ele vai tomar muito cuidado com o que ele vai me falar. A postura dele já é completamente defensiva. Então, assim, eu percebo muitas vezes que a bandeira, ela é uma arma pro gado, algo que o gado pode, né, se sentir ali ameaçado. Então, assim, eu acho na verdade, o que eu percebo? Que o gado, ele fica muito mais disposto para trabalhar para você quando você está sem nada, quando você está desarmado. E outra, se você tem uma ferramenta na mão, meu amigo, você vai usar quando você precisar. Não é culpa sua, não é culpa do peão. É instinto, entendeu? A Riz veio para te pegar, você não pensa, é instinto e você acaba usando a ferramenta que não é para bater, para bater. Na minha opinião, assim, não resolve bater no gado, você só faz deixar o animal mais bravo, mais nervoso, você ensina o gado a brigar. E ao contrário, se o cara tá sem nada na mão, eu nunca vi peão sair dando tapa na cara da vaca, né? O instinto dele é VAP, ele sai dela, né? Limpa dela. E você tá com as duas mãos livres ainda para subir na cerca se preciso. Você muda a sua atitude, entendeu? A atitude de querer enfrentar muda completamente. Quando você tá armado, a tendência do cara é querer enfrentar o animal. Ele estando desarmado, ele não enfrenta, ele sai. E aí vem aquela história, né, que eu sempre falo, que eu sempre escutava meu pai falando pro meu irmão quando a gente era criança, que quando um não quer, dois não brigam. Eu acho que essa é a coisa mais sábia que tem, né? O boi que quer brigar, a vaca que quer brigar, ela vai brigar sozinha, porque comigo ela não vai conseguir, entendeu? Eu saio dela
e vou trabalhar com quem quer trabalhar comigo, e ela que saia, acaba indo no mesmo, no meio do lote. Então, assim, o que eu posso te falar, né, Júnior, é como eu enxergo, né? Por que que eu prefiro trabalhar com nada nas mãos. Uhum, tudo isso, lógico, é que muito bem preparado, né, e entendendo, lendo mesmo o gado, e se isso Exatamente. for feito, com certeza vai dar certo, né? Bom, Exatamente. aqui a próxima pergunta, a Liz Barbosa perguntou, para aprender a ler o gado, quais são os sinais mais comuns que ele manda? Ótimo, excelente, ótima pergunta. Então, assim, acho que vai muito aí da questão realmente da convivência, da vivência, digamos assim, né, da experiência ali na lida com gado. Mas o animal ele te dá vários sinais, por exemplo, de quando ele está desconfortável com a sua presença, né? Quando você chega num animal, ele levanta, né, a cabeça, ele ergue a cabeça, já é um sinal de que, opa, ele está atento, ele não está confortável com a sua presença. Então, assim, você precisa fazer esse animal baixar a cabeça. Enquanto ele estiver com essa cabeça erguida, quer dizer que ele não tá confiando em você, digamos assim. É, então, assim, no momento que você vê um animal com a cabeça erguida, não avança. Recua, faz o contrário. Ele ergueu, levantou a cabeça, se afasta. Você dá espaço para ele, mostra que você não é você não é uma ameaça, digamos assim. Você se aproxima por um outro Uhum, lado, por um outro ângulo, né? Se afasta normalmente, novamente. Um animal quando ele está, né, tranquilo, confortável. Aí você vê um animal, né, ruminando muitas vezes, você vê ele com a cabeça, né, mais baixa, mais tranquila. É, então, assim, eu acho que o principal sinal que você vai ver num animal que está nervoso, que vai te ajudar, é essa cabeça, né, levantada. E ele te dá a cara, ele vira frente. Um animal que está nervoso, ele não te uhum, dá as costas, entendeu? Ele quer ficar de frente para você. Dificilmente você vai conseguir ir para trás dele, entendeu? Ele vai querer ficar te vendo com os dois olhos ali. tá certo. Vou vir aqui para a próxima. A Priscila falou assim: o estresse do gado influencia no risco de reação do medicamento aplicado? Sim, até acho que é um pouco do que a gente já comentou em relação, respondendo aquela primeira pergunta do confinamento, né? O estresse, ele libera o cortisol, e o cortisol influencia, sim, principalmente nas vacinas, tá? Tem uma grande influência na resposta, né? Na produção de anticorpo, na resposta das vacinas. Então, não é legal você fazer um antibiótico, um medicamento, uma vacina num animal que está com nível de cortisol alto. Uhum, tá certo. Deixa eu vir aqui. O João Vitor tinha perguntado também qual é o impacto, né, da prenhez do manejo aí sobre o sucesso da IATF. Ah, legal. Esse é difícil a gente falar um número, porque IATF tem, né, muita coisa que influencia nela. Mas com certeza o manejo influencia bastante. O que a gente tem visto é quando a gente, né, consegue corrigir o estresse, né, quando o estresse é um problema, a gente consegue corrigir, a gente consegue ir de 5 a 10% a mais de prenhez. A gente tem bastante trabalhos que mostram aí gado que corre dentro do curral, o índice de prenhez dele chega a cair 50%, né, em comparado a um animal que está andando dentro do curral. Uhum. Então eu acho que é basicamente isso aí. Não, muito bom. E é interessante, né? Porque às vezes o pessoal apanha tanto para conseguir aumentar esse índice. E aí, uma coisa que não custa nada, né? Você não vai precisar usar o melhor medicamento do mercado, ter aí a melhor mão de obra, nem nada. São coisas básicas, né? Exatamente, exatamente. Pelo básico. Tá certo. Aqui a Mari tinha perguntado qual que é o maior desafio aí na adoção da técnica nada nas mãos. Olha, eu acho que, de novo, eu vou ser repetitivo. Eu acho que o maior desafio é você ganhar a confiança da gerência. Eu acho que esse é o principal desafio, é a gerência comprar a ideia. Eu acho que a equipe é o Uhum, mais fácil. Então, eu acho que o desafio está lá em cima. uhum, não, tá certo. E
Acho que é isso. Acabaram as perguntas. Ótimo. Tá? Ah, não, peraí. Tem mais uma, chegou aqui. O tempo. Peraí, deixa eu ver. Ah, tá. Quanto tempo demora a adaptação desses animais com a mudança do ambiente? Quanto tempo demora a adaptação dos animais em mudança de ambiente? Edson Pecuária de Pressão. Putz, ótima pergunta, Edson. Que eu vou te falar? Bom, que a gente tem visto? Eu acho que muitas coisas influenciam aí, tá? Um animal que vem, por exemplo, eu tô pensando num confinamento, tá, Edson? Eu não sei no que você tá pensando, mas, por exemplo, quando eu pego um animal que está num ambiente de pasto e coloco ele dentro de um ambiente restrito, sem pasto, né? Só com um coxo. É, um animal que não era acostumado com movimento de gente, porque assim, tem pasto intensivo, né? Que o animal tá ali recebendo ração, com vontade de gente, caminhão, tudo. Esses animais a gente vê que a adaptação deles no confinamento é super tranquila, super rápida, e você quase não tem problema de animal que refuga e que você tem que tirar. Porém, animais que vêm do ambiente totalmente extensivo e você, né, muda para esse local, a gente chega a ver aí de 7 a 10 dias do animal patinando com consumo muito baixo, ou seja, comendo ali só realmente para sobreviver e tendo um desempenho, né, pífio. E aí a gente tem algumas estratégias que a gente usa para tentar diminuir isso aí. Inclusive, até nesses casos, tem muitos animais que não se adaptam e acabam, né, tendo que serem retirados e voltando para o pasto, aquela função. A gente tem usado a aclimatação para acelerar esse processo. E aí, assim, no geral, né, nos lugares que a gente conseguiu, né, instalar a técnica aí com sucesso, a gente tem conseguido ali com 3, 4 dias do animal já comendo aí 2% do peso vivo. O que para nós é excelente aí na entrada do confinamento. Uhum, muito bom. Feito? Não, feito. Muito obrigada. Se deixasse aqui, a gente ia ficar até amanhã. Muito obrigada, Adriane, pela sua atenção, pela disponibilidade. A gente sabe aí que você roda o Brasil inteiro, toda hora e está num lugar diferente. Tirou um tempinho aqui para conversar com a gente. Ficamos muito felizes. Eu acho que todo mundo adorou a live. A gente teve aí várias perguntas, o pessoal super interessado. E é muito bom a gente ver isso, né? Que legal, obrigado, o prazer é todo meu. Eu que agradeço aí ao convite, a confiança no nosso trabalho e o que a gente puder fazer aí para contribuir, para divulgar, né, um pouco mais sobre a importância do manejo e do bem-estar animal, conta com a gente. Então tá bom. Gente, vou dar um recadinho aqui. O pessoal já mandou, a live vai ficar salva aqui no IGTV, né, do iRancho, e também no YouTube. E semana que vem, na segunda-feira, a gente também vai ter live de peso. O Antônio Chacre, na segunda-feira, vai estar aqui conversando com o Thiago. Então, não vamos perder. A gente só está trazendo aí o pessoal gabaritado e trazendo conteúdo para vocês. Então, segunda-feira, horário marcado. Beleza? Com certeza eu vou estar aqui também. Então tá bom, Olha, gente. Boa noite aí para vocês. E bom final de semana. Amanhã já é sexta. Bom final de semana e até segunda-feira. valeu, Obrigada, viu, pessoal. Adriane? Obrigada aí pelo carinho de todos, pelas perguntas e pelos comentários. Eu já li, já vou ler todos aqui já já. Então tá certo. Boa noite aí, gente. Fica com Deus, Adriane. Até mais. Valeu, obrigada, Débora. Fica com Deus você também.